Fala, nação atleticana, saudações rubro-negras. Estamos indo agora para o pré-jogo, né? Desse jogo que vai ter agora. Quartas de final da Copa do Brasil. Acredito que você, atleticano como eu, não esperava passar pelo São Paulo, mas a gente passou. E a gente vai disputar o jogo contra o Corinthians, o Atlético das Copas, o Atlético que foi campeão em 2019 nesse título, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Temos aí, né, que vai estar no banco, Elan Ricardo, né, o, o nosso volante colombiano, que veio por empréstimo do Besiktas. Vamos ver se ele vai poder estrear, né? O Odair diz que vai manter, né, o mesmo esquema tático, vai dar uma olhada ali, se for para mudar, vai ter alguma mudança. Eu acho que ele vai ter uma mudança, se for para ser mudado, né, o Esquivel, que, né, sentiu. Luiz Fernando, pelo que eu apurei, acredito que joga, né? E talvez entre no segundo tempo seja o Patrick, porque o Patrick faz tempo que vem jogando como titular, né? O Odair vem falando que no meio-campo titular do Atlético hoje, com ele é o Zapelli e o Patrick, né? Então talvez ele dê uma poupada no Patrick por causa da carga de jogos. Se for perguntar para mim, né? Eu eu iria com força máxima, porque são dois jogos de Copa. Não vai precisar viajar, o Atlético joga quarta e joga sábado, então tem que ir com força máxima, né? Vai que a gente consiga uma vitória ou um empate, já fica de bom tamanho. Se você que está aí, né, queria fazer um agradecimento, muito obrigado aos novos inscritos. Se você puder se inscrever, curtir, né, a gente vai fazer também agora pré-jogo, né, e pós-jogo. Pré-jogo é hoje e amanhã, quando eu chegar na arena da Baixada, se Deus quiser, com resultado a favor da gente, eu venho fazer o pós-jogo. Gente, para ser bem sincero, torcedor atleticano, a gente já acredito que a gente já passou das expectativas, né? Sempre falei que se a gente chegasse nas oitavas de final seria bom. Uma, pelo elenco que a gente tem e pelo esse time. Esse time não vem jogando bem, né? Não é à toa que a gente está em 12º colocado na Série B, mas nas Copas, né, o Atlético, né, tem, tem, tem dado tudo certo, né? Contra São Paulo, você, como eu, não esperava que o Atlético ia passar e passou. Nos pênaltis, né, o Santos defendeu tudo, então a gente tem que ver o que vai acontecer. Sobre esse jogo, eu continuo ainda acreditando que o nosso campeonato é a Série B, não tem jeito, né? A gente precisa melhorar esse time, mas a gente não dá para. A gente tem que respeitar o Corinthians, um time de primeira divisão, um time grande, camisa pesada, só que a gente não pode ser goleado e não ser humilhado na nossa casa. Então, por isso que a gente tem que ir com força máxima, né? O Corinthians vem com bastante desfalque, né? Eu vi ali, o que eu apurei, é que o Memphis Depay viajou para Curitiba, não joga acho que no primeiro tempo, mas dependendo como tiver o jogo, talvez ele entre no segundo tempo para jogar contra o Corinthians, né? Visando que os caras têm um clássico no domingo, né? O derby deles, que é Corinthians e Palmeiras ou Palmeiras e Corinthians, e lá o bicho pega. Gente, como eu falei para vocês, se a gente conseguir passar, cara, eu vou ficar muito feliz. Mas o nosso campeonato, na moral, não é a série, não é a Copa do Brasil, mas o nosso campeonato, a gente tem que, nossa força máxima tem que ser a Série B.
né? A gente tem que estar essa retomada. Claro que se a gente ganhar amanhã, eu acho que a gente vai com uma moral para fazer o jogo contra o Novo Horizontino, né? Mudar a áurea da arena. Mas, como eu falei, nos meus melhores cenários, né? Eu não vi o Atlético chegando nas quartas de finais da Copa do Brasil. E vamos ver, né? Jogo é jogo, tem que ver o que vai fazer, ver a estratégia do professor Odair Hellmann. Claro, né? Para ser bem sincero, o favoritismo é do Corinthians, né? Vai jogar o segundo jogo lá na casa dos caras, mas a gente tem que fazer o nosso jogo e toda vez que o Atlético for jogar em campo, que os jogadores entrem para vencer, independente do time, né? Na Copa do Brasil, o Atlético vem vindo bem, né? Vem fazendo os resultados em casa e tomara contra o Corinthians a gente consiga vencer. Porque a gente vai com uma baita de uma vantagem. Temos algumas novidades, né? O colombiano Elan Ricardo pode estrear amanhã pelo Atlético Paranaense. Tomara que ele jogue. Né? Muita gente diz que o cara é bola, o cara é diferenciado e a gente precisa de um cara assim, né? Tá chegando também reforços, né? Piran, Zé Wellison, aí o Atlético voltou a conversar com o atleta. Tem um impasse aí que o atleta não quer vir para jogar 3 meses. Ele quer vir para jogar no Atlético, mas ele queria um contrato pelo menos de 2 anos, de 2 a 3 anos aí para vir para Curitiba, né? Um jogador de Série A e ele não quer vir para ficar só 3 meses. A gente tem que, cara, a gente tem que rever, né, as nossas forças, porque o nosso campeonato, legal, a gente está disputando a Copa do Brasil, chegar onde chegou, mas o nosso campeonato ainda é a Série B, a gente precisa tirar a vantagem, né, para dos quem está em quarto colocado, que hoje é de 6 pontos, para ir tirando os pontos e a gente conseguir nosso objetivo, se Deus quiser, dia 30 de novembro, a gente está na Série A. Vamos ver como que vai dar o seu jogo de amanhã, né? O Corinthians vem totalmente desfalcado, mas o Garro talvez jogue, o cara joga bem, diferenciado. Se o Memphis Depay jogar, é diferenciado também, né? E o Atlético tem que entrar focado, vai ter um público muito bom. Até agora já disseram que vai ser mais de 30 mil pessoas, porque só da torcida do Corinthians vai 4 mil. E fora o check-in, né, que está dando deu quase 29 mil pessoas até onde eu vi. Então, um público muito bom, 9h30, e vamos ver o que vai dar. Espero vir aqui amanhã e vir feliz e vir com uma vantagem, né? É um jogo de 180 minutos, não são 2 jogos. Então, o Atlético é um Atlético das Copas, né? Campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil e bicampeão da Sul-Americana, então tem que respeitar. Espero que quem for entrar ou quem for jogar, jogue com toda dedicação, respeitando a camisa e ter um controle máximo, né? Não dá para bobear contra o Corinthians. Um descuido pode ser fatal. E se Deus quiser, a gente consiga aí uma vitória simples, 1-0, já seria ótimo pelo que a gente vem aí jogando nesse campeonato. Tamo junto, gente. Vamos ver o que vai dar, né? A princípio seria o mesmo time. Talvez o Esquivel não jogue porque ele sentiu a coxa. Tem que poupar mesmo. Se ele não puder jogar, poupe ele, né? Faz a fisioterapia com ele, mas que ele ajude a gente contra sábado. E esse é o jogo contra o Novo Horizontino. E o Luiz Fernando também, mas bem provável que o Luiz Fernando jogue, né? Ele deu uma sentida ali contra o CRB, mas eu acho que ele vai jogar. Vamos ver, diretoria do Atlético, né, diz que tem que virar chavinha. Vamos ver, gente, né? Jogo de mata-mata, são 2 jogos. Tomara que o Atlético tenha uma estratégia amanhã que a gente consiga, né, pelo menos ir para São Paulo com uma vantagem.
Tamo junto. Se você puder seguir, compartilhar para cima Cap. Agora a gente está fazendo também os pré-jogos. E vamos lá, para cima Cap sempre. Vamos ver o que vai dar. Tomara que a gente vença. E vamos ver o que vai rolar amanhã no jogo aí, né? Jogo difícil. Corinthians tem que tomar cuidado, o time tem que respeitar. Mas a gente consiga uma vitória simples aí, já vou ficar feliz bastante. E queira ou não queira, é uma vantagem. Tamo junto, nação atleticana. Saudações rubro-negras, pra cima Cap sempre. E amanhã, né, vamos fazer o pós-jogo aí, se Deus quiser, com a vitória do Atlético. E vamos lá. Valeu, é nóis, uma boa noite. Um grande abraço, tamo junto, até amanhã.